Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soltinho. No vídeo de hoje é o começo do fim do React no canal. Eu vou contar como que eu fiz para aprender Angular e nesse meio quero mostrar para você como que eu faço para aprender uma tecnologia nova. Bora ver? Não esquece de passar o cargueiro em cima do canal do Panamá, dentro do botão de like aqui para fortalecer a firma, ajudar aqui o canal. E já manda nos comentários como que você faz para aprender alguma tecnologia nova. Me conta aí que eu quero saber, hein? Calma. Se você tá vendo esse vídeo aqui, o React não vai acabar no canal, tá? Eu só usei essa ideia, aproveitando aqui o comecinho de abril, 1º de abril e tudo mais, pra começar a falar com vocês. Mas a ideia aqui é literalmente contar como que eu fiz pra aprender o tal do AngularJS, tá? Então, eu deixei aberto... Do AngularJS não, na verdade do Angular, tá? O AngularJS foi a primeira versão do Angular, que é esse framework super popular na web, que pra quem... se você já trabalhou com web em algum momento, você provavelmente viu alguma coisa de Angular rolando em algum lugar. E a minha ideia é contar que, sim, eu já aprendi Angular na minha vida, eu já trabalhei com Angular. Hoje eu não trabalho mais tanto, mas na época que eu tive que aprender, quando eu trabalhei na KE1, eu tive um passo a passo que eu sinto que me ajudou muito, e eu lembro que foi muito mágico, porque tipo assim, eu acho que de todas as vezes que eu tentei aprender alguma coisa, quando eu fui aprender Angular, eu aprendi em coisa de, sei lá, 2 dias, assim. Foi de eu sentar, abrir a documentação e conseguir aprender. Só que tá, eu quero discutir com vocês um pouco dessa ideia, que muita gente fala do abra a documentação e aprenda alguma coisa. Porque em boa parte dos casos, isso é meio que uma inverdade, isso é meio que uma mentira, tá? Por conta do seguinte, pensa assim, você é uma pessoa que tá começando agora na área, então você não tem toda uma experiência de vida, você não tem uma experiência prévia. Então, quando você pega alguma tecnologia nova para aprender, você não sabe o que você precisa buscar para conseguir dominar essa tecnologia. Então, se eu só falar para você, vai lá na documentação e começa a ler. Então, pô, se a gente for aqui na documentação, tem essa parte aqui do Understanding Angular. Aí eles explicam aqui o que é componente, explicam o que é lifecycle. Eles começam a explicar um monte de coisas. Só que às vezes você não está nem preparado para entender o que você vai fazer com isso. Putz, pra que você precisa de ciclo de vida? Pra que você precisa de componente dinâmico? Então, tem toda uma parte anterior de fundamentação acho que veio até antes, né? Do porquê que existe o tal do Angular, que ajuda a gente, uma vez que a gente entende isso, conseguir vir na documentação e conseguir entender. Eu sei que muitas documentações são bem estruturadas, a do Angular, inclusive, é um ótimo exemplo, tá? A documentação do Angular, ela é muito, muito, muito boa mesmo, assim, desde o começo, mas eu quero pegar pra vocês e trazer essa ideia aqui nesse vídeo, tá? Mostrar como que você pode planejar esse passo a passo e como que você pode conseguir dar os seus primeiros passos com alguma tecnologia nova aí. Então é o seguinte, primeiro de tudo, o cenário do ecossistema JavaScript, ele muda muito, tá? Então eu deixei aberto aqui até um link do State of JS 2020, que ele mostra quais são as tecnologias que estão mais usadas, as que estão em ascensão, as que estão em queda. A gente vê que aqui, ó, GraphQL tá surgindo muito, Redux tá ficando em decadência, o Webpack tá aqui em cima de novo, o TypeScript tá subindo, então tem muita tecnologia no front-end, mas acho que o mais importante de tudo é você entender na base o porquê disso aqui existir, tá? Tanto que durante muito tempo, a galera ficava zoando, compartilhando essa imagem aqui, falando que, oh meu Deus, o front-end tem 1 bilhão de tecnologias, mas se a gente for parar pra olhar, quase todo o ecossistema tem muitas tecnologias. A diferença é que o ecossistema do front-end está evoluindo muito nos últimos anos, e isso aqui ajudou a gente a ter muita tecnologia, e a galera também gosta de fazer muito logo. Todo mundo gosta de fazer logo. Eu sinto que muita parte do projeto open source é só fazer logo. Mentira, gente, isso aqui é só uma zoeirinha, tá? Fica a zoeira aí, tá? Enfim, zoeirinha, aproveitar que eu vejo, enfim. Corta. As ferramentas, elas têm uma linearidade, tá? Elas têm um porquê. E se a gente for olhar aqui, ó, desde, sei lá, do jQuery de 2006 ali, ó, até 2013, 2014, o principal problema que a galera do front-end está tentando resolver é a parte de criar interfaces que tivessem manipulação de interação na tela e que, a partir de conseguir fazer essa manipulação na tela, a gente conseguisse puxar para outros pontos. Tanto que, eu acho muito curioso isso, tá? Que o Angular, repara que ele surgiu aqui em 2009, o AngularJS, tá? E se você ver aqui no site, o primeiro exemplo deles é fazer uma manipulação dinâmica do HTML. Não é à toa que esse é o primeiro exemplo, tá? É porque esse aqui é o básico e o framework surgiu para isso. Então, quando você estiver começando alguma tecnologia nova, eu acho que até uma boa parada que você pode tentar fazer é, antes de sair procurando qualquer artigo, qualquer coisa na internet, tenta ouvir outras pessoas falando sobre esse assunto. Então, sei lá, se eu for trazer, por exemplo, onde eu tento ouvir coisas novas, algo do gênero assim, a gente tem muito podcast, então dá uma olhada no Spotify, eu vi o Mesh falo do Hipsters aqui no canal, se você me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter e nos outros lugares, você vê que o Mesh compartilha alguns podcasts, então acho que ouvir outras pessoas falando pode ajudar muito, então ouvir alguém até que você conhece, do seu trabalho, tá, que já trabalha com tecnologia também é importante, pra você ter essa base e entender o porquê da tecnologia existir. Então, uma vez que você entende isso, seja num post, seja num áudio, seja conversando com alguém, você provavelmente vai cair um desses pontos aqui, tá? Você vai cair, por exemplo, que o Angular é feito para criar interface. Então, eu vou até vir marcando aqui, ó, então a ideia é construir interfaces. E aí, beleza, quando a gente para pra pensar em, putz, eu construir interface,
No meu caso, na época, eu já trabalhava com React e tudo mais, mas vamos supor que o Angular fosse a primeira coisa que eu fosse aprender. Eu ia cair no dilema de que tipo de interface que eu tô construindo, tá? Porque até aquele momento existiam várias soluções de back-end, tal como, por exemplo, o Razor do C#, que é um pouco mais recente, mas no mundo Java tiveram várias, tiveram lá o... Caramba, como é que é o nome daquele negócio do Java que a galera faz interface? Que tinha o Partyface? Eu não lembro agora. Manda aqui nos comentários se você lembra como que a galera fazia as interfaces com Java. Até o final do vídeo talvez eu lembre aqui. Mas o ponto é, a gente tinha dois tipos de aplicação. A aplicação que era um modelo mais tradicional, onde o back-end regia tudo, e o modelo SPA, beleza? Que justamente se dá quando a gente começa a ter essas tecnologias de front-end em ascensão aqui, gerenciando toda a parte complexa da aplicação. Tu repara que até aqui eu não relei em código. Eu tô só tentando entender o porquê das pessoas usarem Angular para criar alguma coisa. Então, construir interfaces, mas mais importante, construir... Opa, eu cometi um typo aqui, um errinho. Então, não é construir qualquer tipo de interface. É construir interfaces, no caso aqui, eu quero construir SPAs, que são as tais das Single Page Applications. E na hora que você ouvir algum termo, então Single Page, você já pode puxar um questionamento. Se é Single Page, como faz para ter múltiplas páginas? Porque se é Single Page, quer dizer que tudo carrega junto? Tudo carrega sempre junto. E se tudo carrega sempre junto, fica pesado pro usuário. E isso aqui é uma parada muito legal de fazer, tá? Por conta do seguinte, sempre que você tá aprendendo uma coisa nova, a gente, no modelo tradicional que a gente tem na escola, né, sempre tem alguém passando conteúdo pra gente e a gente tá recebendo aquele conteúdo ali. Mas, quando você tenta aprender uma coisa sozinho, é importante você levantar os seus questionamentos do que você está aprendendo. Porque se você vai buscar fonte de podcast, gente que você conversa, de livro, de vários outros lugares, essas referências não vão estar bem estruturadas, tá? Elas vão vir soltas. Então é importante que para cada etapa que você vai fechando do seu conhecimento, então, putz, beleza. Primeiro a gente viu que é para construir interface, depois a gente viu que é para construir essas tais das SPAs aqui. Para cada parte, você pode ir levantando um questionamento. Então, por exemplo, ó, construir interfaces pode ser o primeiro. Então, que tipo de interfaces? Beleza? Então a gente viu aqui que é a tal da SPA. E aí você mesmo vai conseguindo responder as perguntas que você vai se fazendo e tentar anotar isso de alguma forma é super importante, tá? E você pode usar o que você quiser. Você pode, eu tô usando aqui o Don'tpad, beleza? Que é um site que eu gosto muito, porque é super rápido e fácil aqui. Mas você pode usar o Evernote, você pode usar o Notion, você pode usar um caderno, você pode rabiscar, beleza? Eu durante muito tempo, como na Kaelon, eu trabalhava principalmente dando aula, embora mexesse em alguns temas internos, tivesse algumas partes mexendo com o pessoal da Lura também e tudo mais, pra montar as minhas aulas, eu me organizava e eu tinha que montar os fluxos de aula, fazer uns desenhos que eu fazia as lousas e tudo mais. Eu quero até trazer um dia esse conteúdo aqui pra vocês, acho que pode ser uma coisa divertida. Hoje em dia eu tenho umas formas diferentes de fazer e tal, mas mesmo dando aula, eu tinha que aprender coisas novas. E quando eu aprendia coisas novas, esse processo de escrever, de anotar e tudo mais me ajudava bastante, e principalmente esses questionamentos aqui, tá? E putz, talvez, muito talvez, eu tô aprendendo isso aqui, eu tô vendo isso aqui e eu tenho um viés de carreira já, tá? Eu consigo olhar aqui e tentar trazer algumas perguntas. Mas o que eu quero te passar nesse vídeo aqui é que as perguntas que eu tô levantando, você vai conseguir trazer para qualquer outra ferramenta front-end que você vá conhecer, tá? Por conta desses frameworks de base. Se você quisesse aprender Vue.js, as perguntas que você teria que fazer aqui são as mesmas. Então é para construir interface? É para construir single page? Que tipo de interface? Se é single page, como faz para ter múltiplas páginas? Porque aqui você começa a cair em vários outros pontos, que, por exemplo, eu por já ter trabalhado como front-end, e nessa época eu já tinha mexido bastante com WordPress, com SEO e tudo mais, meu primeiro questionamento é, se tudo é via JavaScript, como que faz SEO? Como o Googlebot indexa as páginas? De novo, boa parte desses questionamentos aqui, eles podem estar na documentação, mas provavelmente você vai achar algum post, alguém falando sobre, então é importante você ter esse seu senso crítico ali do que você está aprendendo, para você conseguir filtrar os conteúdos que você quer ver, e em cima dessa ideia de conseguir filtrar os conteúdos, você ir criando o seu passo a passo ali, tá? Por quê? Pra muita gente pode ser que só ler a documentação resolva. Uma pessoa que já tem noção do que é o Angular, já tem uma noção disso, só que se você não tem noção nenhuma, você precisa criar essa fundamentação na sua cabeça. E é isso que eu vejo que muita gente pula. As pessoas começam a pular as etapas. Então, por exemplo, eu quando comecei, eu fiz erradíssimo. Eu fui tentar aprender o tal do AngularJS sem saber manipular array e objeto com JavaScript. Beleza? Quer dizer que você tá errado de fazer isso? Não, mas me trouxe muito mais dificuldade do que se eu tivesse sentado e falado, beleza, como que eu guardo um dado? Como que eu guardo um objeto? Por que eu uso um objeto? Por que eu guardo? Então, essas perguntas ajudam muito. Eu tô com medo de estar me repetindo muito aqui nesse vídeo, mas espero ter conseguido passar a ideia pra vocês. Então, o ponto é, quando você for ver a documentação, então uma vez que você está com esses questionamentos aqui, você levantou algumas coisas, e repara que nesse ponto aqui, ó, a gente sabe que tipo de interface, só que a gente não sabe como que faz pra indexar as páginas.
a gente não sabe como faz para ter múltiplas páginas, a gente não sabe como faz essa parte de carregamento aqui. E vinha até um questionamento antes, né? É para construir interfaces? Vamos supor que a gente viu que é para construir para construir web apps. Então a gente abriu aqui o site e ele fala aqui, ó, The Modern Web Developers Platform. E ele fala que é para desenvolver a partir de todas as plataformas, que tem a performance incrível e tudo mais. E enfim, numa dessas conversas com pessoas que você conhece, você acabou ouvindo que, Angular é para web apps, que normalmente são essas aplicações que elas são feitas como se fossem dashboards, ou aplicações, tipo aplicativo de celular, só que na web, por exemplo. Que é engraçado falar aplicativo de celular, sendo que a web é primeiro. Mas enfim, fica no ar aí. Então, pensando nesse Angular é para web apps aqui. Você começa a pensar, putz, como fazer um formulário? Como carregar dados do back-end? Então, várias perguntas você vai vendo que elas vão surgindo aqui, porque se você quer fazer um formulário, como que você faz para manipular esse formulário? Como que você consegue colocar um campo e ver o dado aparecendo na tela? Tal como esse exemplo que o AngularJS tem aqui. Como que você faz para carregar dados do back-end? Então, são essas perguntas que vão te guiar a você conseguir olhar na documentação e aí sim começar a fazer as coisas. No caso do Angular, ele tem um bônus que é super legal, que é o seguinte: quando você clica nesse Get Started, que eles têm aqui na home do site, então clique aqui, beleza, tá? Repara que ele tem aqui, ó, o que é o Angular, o Get Started por si só, o Aprende e Explore, o Dê uma olhada, e ele tem esse Hello World aqui, ó. Então, ó, work through a full tutorial to create your first app. Então, pra gente criar a nossa primeira aplicação aqui com o Angular, eles têm um tutorialzinho, um super show do time do Angular aqui. Então, vamos clicar nesse tutorial aqui, ó. E aí, isso é uma parada que eu acho super bacana, tá? Eu lembro que na época que eu fui aprender React, eu não lembro de ter achado algo do gênero na documentação, mas aqui eu reparo que eu já tô cometendo um erro. Eu abri o site e eu tô só descendo. Isso é outra coisa que a gente, como dev, erra muito. A gente tem preguiça de ler as coisas. E isso é um fato, tá? A gente começa a ver muito texto, a gente tem preguiça. Então, putz, aqui no vídeo eu tô te mostrando, eu tô passando por cima. Mas quando você estiver fazendo na sua casa, chegou nesse o que você vai construir aqui, dá uma olhada e vai com calma, tá? Talvez essa parte da introdução aqui, ele vai falar de muitas coisas mais técnicas, vai falar do que são as diretivas, o que são componentes, o que é data binding, e aí você não vai só passar por isso, você vai criar uma nova camada de perguntas aqui, ó. O que são componentes? O que são diretivas? O que é data binding? Por quê? Se ao final desse tutorial aqui você não conseguir responder as perguntas que foram surgindo conforme você foi lendo, por isso que eu falo que é importante ler, você não aprendeu Angular. E isso é engraçado, tá? Porque acho que no começo do vídeo eu levantei um questionamento do que é aprender de fato, né? É você ser um especialista em Angular ou é você conseguir trabalhar em Angular no dia a dia? Você conseguir trabalhar com Angular no seu dia a dia? Então, para pra pensar que às vezes, você conseguir ter uma base boa já vai te ajudar a ser muito melhor do que muita gente que não consegue explicar nada do que está fazendo. Porque você vai conseguir ter fundamento, você vai saber por onde começar, você vai saber como pesquisar e você vai saber como passar esse conteúdo para frente. Pode ser que você não seja o melhor especialista em performance em Angular, o melhor arquiteto que faça aplicações em Angular, mas só de ter essa base boa, você consegue trabalhar em, sei lá, boa parte dos projetos que a gente tem por aí, uma vez que você sente, vá com calma e fala, putz, beleza, como que eu faço para mexer nessa página desse projeto? Como que eu faço para mexer nesse filtro, nesse campo de busca? E é legal falar esses termos que eu falo aqui, filtro, campo de busca, porque nesse projeto aqui do tutorial do Angular, eles têm essa tour dos heróis aqui, então eles vão passando, que você vai criar um formuláriozinho que cria os heróis e que gera um ID, e que tem aqui, ó, dashboard e área de heróis, e tem múltipla interação, então você muda um campo, atualiza o componente do lado e troca de página. Então, tudo isso aqui são coisas que o time do Angular considera que você deveria aprender para conseguir trabalhar com Angular. E felizmente, estão organizados de um jeito muito, muito, muito bonitinho, muito decente, muito fácil. E você conseguir pegar aqui no tutorial do passo a passo, quando eu falo fácil, é um sentido de que o código é simples pro Angular, mas que, claro que se você não souber mexer com Angular, vai ter alguma dificuldade ali e tudo mais. Mas é legal ver, ó, a simplicidade dessa app aqui, tá? Ela não é tão complexa, mas ela consegue trazer 90% dos conceitos que você precisa para conseguir trabalhar com Angular no dia a dia, para conseguir começar, pelo menos. E a partir disso, você pode se especializando de diversas formas. Então, por exemplo, eu sei que uma vez que você fizer aqui essa parte da documentação, ou você pode até inverter, tá? No meio da sua pesquisa, você pode usar, por exemplo, alguma plataforma de curso. Então, eu tô usando como exemplo aqui a Lura, que, enfim, super parceiro do canal, ajudou bastante aqui durante várias imersões que eu trouxe com vocês aqui, de conteúdo gratuito e tudo mais. E é legal que, por exemplo, se a gente for clicar aqui no curso da Lura, ele tem a ementa dos cursos, tá? Então, essa parte da ementa ajuda muito nessa parte dos questionamentos que eu falei com vocês aqui. Então, ter em mente, então, da parte básica de TypeScript, ó, repara, eu fui falando de Angular, mas antes do Angular, se você não souber TypeScript, você pode acabar, se perdendo um pouco ali. Então, ter essa base de TypeScript é importante. O que você pode fazer? Às vezes, putz, você tá sem grana agora, então, você quer estudar, então tenta pegar pelo menos a ementa do curso aqui e se basear nos materiais, principalmente dessas formações aqui que a Lura tem, que ajuda, por exemplo, com podcast. Tem esse AngularVS React aqui, que é super engraçado, que eu participei desse podcast lá do Richard, ficou muito bom, mas ter esses posts, toda essa estrutura aqui ajuda você. Por mais que você não tenha assinatura, você consegue olhar aqui e traçar um caminho para você conseguir aprender.
Beleza? E aí, você pode procurar, por exemplo, tem gente que produz conteúdo fenomenal na internet e tá de forma gratuita, por exemplo, a Loiane Groner. Você já me viu falando dela aqui várias vezes. Então, sei lá, se a Lura tem o Flávio fazendo os cursos lá e tudo mais, inclusive ele tem um livro que é o Tensão de JavaScript, que eu já li algumas partes, conheço gente que leu e fala que o livro é muito legal também. Então, enfim, a didática do Flávio é sensacional. E a Loiane também, a Loiane tem livros fantásticos. A Loiane tem o livro de estrutura de dados de JavaScript dela, eu acho que vai ser um livro que vai passar para próximas gerações que forem trabalhar com a web. E ela tem aqui, 163 vídeos explicando como trabalhar com Angular. E tem migração, todos esses terminhos aqui, a parte de formulário que eu coloquei ali. Então ela tem uma cacetada de vídeo aqui no YouTube, beleza? No caso dela, ela não constrói projetos, igual o pessoal da Lura faz. Então na Lura, para cada módulo, você constrói um projeto e isso você consegue usar como portfólio. Ela constrói um projeto só e vai adicionando coisa ali. Então você pode ver o que você prefere mais, você pegar esses contextos diferentes e tudo mais. Lembrando que para construir projetos, sem você estiver aprendendo, você pode usar aquele repositório sensacional lá do App Ideas. Então, se você já fez ali, eu imagino, se você está aprendendo Angular, você já minimamente aprendeu JavaScript, beleza? É o que eu espero. Senão você vai ver nesse vídeo que tá aqui na bolinha para aprender a como lidar melhor com essas questões aí. Mas enfim, o ponto é, tenta pegar depois que você aprender essa base do Angular e fizer o Tour of Heroes aqui, ou fizer o curso da Lura e tudo mais, e pegar esses apps aqui, que tem no App Ideas. Então, criar esse Color Cycle, criar esse First DB App aqui, criar esse Flip Image. Por quê? Muitos desses projetos aqui, quando você faz com JavaScript puro, eles têm uma abordagem. Quando você faz com um framework, você vai ter outra. Então o seu cérebro vai começar a ver que tem essa separação de que tem coisas que são mais fáceis de fazer direto com framework, tem coisas que são mais fáceis de fazer direto com JavaScript. Alarme. E, enfim, acho que eu tô me ensinando muito aqui, mas a ideia é tentar traçar um caminho aqui pra você conseguir praticar, validar e trazer mais ou menos como que eu fiz pra aprender, tá? Eu realmente sento, monto esses questionamentos aqui, tento me organizar. Inclusive, eu quero um dia trazer até o meu Notion aqui, tá? Que eu já cheguei até a fazer um vídeo pra Lura mostrando, mas eu mudei algumas coisas. E eu quero mostrar talvez como que eu me preparo pro canal, como são os bastidores aqui. É até inspirado, o Felipe deixou pra vocês um vídeo dessa parte de bastidores aí uns tempos atrás, então eu achei legal. Talvez se vocês quiserem saber como que eu faço aqui, fica o convite, manda aqui nos comentários que eu vou tentar ver. Mas pra esse vídeo aqui, acho que é só isso, gente. Então, se você for olhar na documentação do React, por exemplo, eles têm lá a parte deles de tutorial. Então, eles têm aqui um passo a passo pra você conseguir aprender o React, escrever o código no navegador e tudo mais. Então, o React também tem essa parte de documentação, mas eu ainda acho que a documentação do Angular é melhor. E eu queria muito, às vezes, eu vou sentar pra dar uma olhada depois disso, tá? Pra conseguir colocar uns exemplinhos na documentação do React. Lá, quem sabe a gente não faz uma contribuição do React em nome do canal Dev Soltinho, olha só. Fica em aberto aí, mas por esse vídeo é só. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar com a sua galera que você conhece e deixar aqui nos comentários como que você faz para aprender alguma tecnologia nova. Valeu? Então, muito obrigado, vejo você na semana que vem. Um abração e fui!